Boa tarde, amigos e amigas do NEPOM. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Núcleo Espírita da Polícia Militar. Como tema central deste mês de setembro, bem-aventurados os aflitos, o poder da fé espírita. Iniciamos mais um sábado de exposição. O tema desta tarde: esquecimento do passado, o proveito do sofrimento. Nosso amigo Edivaldo César. O NEPOM avisa que recebe doações de produtos não perecíveis para repassar a famílias necessitadas e itens que compõem enxoval de bebês, de crianças. Oferta cursos da doutrina espírita às terças-feiras, 19 horas, curso introdutório chamado de acolhimento, os subsequentes, estudo da doutrina sistematizada da doutrina espírita e estudo sistematizado da mediunidade. Inscrições estão abertas, podem se dirigir à mesa de recepção dos interessados. Temos também ali na recepção o livro de vibração. Os interessados também, quiser deixar o nome de um ente querido, encarnado ou desencarnado, pode sim ali colocar. O Instituto Kardecista da Bahia, o IKB, oferta aí o curso SOS Preces. Você sabe como ajudar pessoas em momentos difíceis? Seja um voluntário do SOS Preces. Para participar do curso, ter que ser maior de 18 anos, estar no mínimo há 2 anos na doutrina espírita, participar das atividades do centro e saber lidar com emoções. Procura o IKB, lá na Rua João de Deus, número 6, Pelourinho, ou pelo telefone e WhatsApp 3322 4088. Para iniciar nossas atividades, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nem todos. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Lucas 9, 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais? Caso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia. Ao primeiro homem que surge é tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E, no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Pedindo o apoio
para os trabalhos dessa tarde, do mundo espiritual, os irmãos que guiam os trabalhos desta casa. Agradecemos a oportunidade mais uma vez, nosso Pai Maior, de estarmos aqui. Oportunidade de estarmos vivos, encarnados, aprendendo, estudando, aprendendo com os erros, com os acertos, refazendo nossas caminhadas, reparando nossas falhas. Agradecemos o alimento diário que não nos falta, o teto para morar, a família e os amigos. Agradecemos este momento, pedimos, rogamos que os trabalhos sejam conduzidos na mais justa e perfeita harmonia, para que tenhamos um aprendizado, uma reflexão, que saibamos, ao final, aplicar esses ensinamentos. Muito grato por tudo que o Senhor tem nos dado hoje e sempre, Pai, que assim seja. Passamos a palavra ao nosso Edivaldo. Meu filho, boa tarde a todos. Todos os espíritos que estão vinculados ao NEPOM nesse momento, nos dois planos da vida, aqui no salão físico, no salão virtual da instituição, as nossas saudações, o nosso boa tarde, que tenhamos realmente uma boa tarde, como sempre. Estava aqui refletindo sobre a mensagem de abertura que o nosso irmão leu, bastante pertinente. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico, que teve por hábito, enquanto desencarnados, pegar trechos do Evangelho, né? Nem todos, e fazer uma dissertação. E a mensagem me chamou a atenção. Quantas vezes nós estamos rogando, chamando, implorando por entidades espirituais bastante evoluídas que se encontram em outros planos. E muitas das vezes, nós não temos esse contato. Porque cada um no estado em que se encontra para atender às necessidades de quanto nos encontramos em qualquer lugar. E temos espíritos bem mais próximos a nós, ligados à nossa condição evolutiva, nossos anjos guardiães, benfeitores espirituais, né? E os indivíduos, muitas vezes, na grande maioria, lógico, queremos as provas do plano espiritual de entidades evoluídas que não se encontram mais tendo intercâmbio com esse meio ainda. Nem todos. E ele chama a atenção que precisamos nos alimentarmos espiritualmente, a busca da melhoria, que com o tempo nós estaremos ouvindo, escutando e percebendo, sem precisar implorar, clamar, né? Aquele belo momento deles estarem presentes com aquelas entidades evolutivas da época, né? Aqueles que se materializaram junto com eles, o Moisés e Elias, os discípulos ficaram maravilhados. Mestre, por que não fazemos aqui uma tenda e aqui permanecer? Ele disse, não é possível. Porque eles estão fora da matéria e nós ainda estamos aqui no campo material. A dificuldade que temos de fazer contato com essas entidades espirituais, quanto mais de lembrarmos dos nossos passados. É um grande choque. A doutrina nos traz como proposta, como ensinamento do Mestre Jesus de Nazaré, os seus princípios fundamentais. E entre eles encontra-se a pluralidade das existências. Nós já existimos várias vezes em corpos humanos, tendo experiências de desenvolvimento. E a nossa vida de espírito, ela é única, desde o momento que fomos criados. Agora, as existências são várias. Imaginemos nós, há milênios e milênios que estamos nessa trajetória, habitando um planeta que é uma escola de expiações e provas, com toda essa confusão que nós vivemos ainda, tentando melhorar, se nós tivéssemos a condição, ou fosse necessário, da gente conviver com o passado, com o presente, como é que constrói o futuro? E aí traz também como lei divina.
divina, esquecimento do passado. Esse tema está em um dos capítulos maiores do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Quando os aflitos serão consolados? Quando passar as aflições, à medida que as aflições vão passando, aí, naturalmente, cada um vai se tornando bem-aventurado. Feliz, tranquilo, evoluído, porque o processo é esse. O esquecimento do passado espiritual, quando reencarnado na Terra, expressa a misericórdia divina. Nós que estudamos doutrina espírita ou qualquer outra doutrina espiritualista, que nos diga, que nos comprove que esse momento que nós estamos vivendo agora é um somatório dos momentos anteriores. Então nós estaremos bem longe de querer saber como é que foi ontem. Porque quantas vezes acontece algo conosco aqui agora nessa existência, pela manhã, um choque com alguém, uma atitude indesejada, e a gente passa aquele dia num mal-estar terrível, tentando remediar, melhorar, consertar, esquecer aquela situação porque incomoda. Imaginemos nós das existências inteiras. Então a sabedoria divina, a misericórdia, como ele diz aqui, Deus em nosso favor, no estágio em que nos encontramos atualmente, o nosso passado não é nada agradável. Como podemos afirmar? Basta percebermos onde nós nos encontramos. Se o nosso passado fosse bastante agradável, sutil, benévolo, na sua grande maioria, nós estaríamos em outro estado. Mas nós estamos numa escola que abriga espíritos que expiam e que são provados. E as características da sociedade, a característica do planeta de expiações e prova, quem dá essa marca somos nós, os habitantes, sem sombra de dúvida. Costumo sempre lembrar, para a gente esclarecer, que às vezes as pessoas revertem e dizem assim: eu estou assim porque eu estou no mundo de expiações e provas. O planeta não tem nada a ver. O processo é nosso, é espiritual. Ao contrário, ele foi moldado por mãos abnegadas do Mestre de Nazaré e sua equipe, que faz parte da comunidade dos Espíritos puros, para que, no momento próprio, nós, espíritos, aqui estivéssemos, porque o Pai nos confiou a ele, o nosso irmão mais velho. Atitudes, pensamentos, questão moral, questão evolutiva, todos no conjunto estamos no mesmo barco, com pouquíssimos diferenciais, porque a misericórdia divina permite também que espíritos mais elevados, mais evoluídos, venham também habitar conosco, para que através dos exemplos eles possam nos dizer: olha, meus amigos e irmãos, é assim que faz. É possível, vocês também chegarão lá, porque nenhum espírito foi criado para viver na inferioridade o tempo todo. É um processo. E a educação vem através da lei que se chama reencarnação. A reencarnação é um processo educativo. E às vezes nós vemos pessoas se divertindo com lembranças do passado. Hoje é muito comum as pessoas responderem a um questionário em determinado local e no final o resultado é saber quem foi. Mas, infelizmente, ninguém fez nada de negativo. Geralmente se foi rainha, rei, príncipe, né? Todo mundo a nata da sociedade. Por engano. Olha, se Deus resolveu, na sua lei, manter arquivado, que na verdade nós não esquecemos, está arquivado e vem à tona em determinados momentos específicos, é porque lembrar na íntegra nos faz mal. Imaginemos nós lembrarmos de uma convivência passada que foi tumultuosa com alguém que hoje está bem próximo de nós, por exemplo, um integrante da nossa família, da nossa parentela corporal. As desavenças existem no geral, como na maioria das famílias do planeta Terra, mas cada qual no seu local, cada qual na sua posição, justamente para melhorarmos esses relacionamentos e aproveitarmos a grande bênção, através do esquecimento, do sofrimento que ainda existe na Terra.
Não é por acaso que esse capítulo é um dos maiores do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Aqueles que souberem aproveitar as aflições como lição e não como revolta, como medicamento e não como proposta de injustiça, porque lá nos fala das causas anteriores, fala das causas atuais também, porque nós temos livre-arbítrio, fala do esquecimento, fala das provas, das expiações, de tudo. Fala do mal e do remédio. E ele nos diz assim: o mal é brabo, o remédio tem que ser bem amargo. Quantas vezes temos que tomar, às vezes, uma injeção que dói, que não é brincadeira, mas cura, depois de passar do tempo, a gente aí se submete. Então, estamos nós aqui nesse capítulo, em uma escola que está em processo de evolução, em processo de mudança, visível por todos, até por aqueles que nem se dão conta e nem querem nem pensar se ele é espírito ou não. Mas de uns tempos para cá, todas as nossas sociedades da Terra foram chamadas a um acordo. Sociedade do plano espiritual maior, sociedade do plano espiritual menor, nós os encarnados no planeta, todos estamos submetidos às mesmas leis. E aí eles abrem esse estudo dizendo que é um merecimento, através da misericórdia divina, esquecer temporariamente é necessário e benéfico aos nossos espíritos. Livro dos Espíritos, questão 392. Allan Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? É um processo moral, um processo intelectual e um processo físico também. A gente, a se acoplar a um novo corpo físico através do perispírito, naturalmente esse contato vai fazendo com que nós vamos apagando as lembranças atuais, jogando no arquivo para viver experiências novas. Que caso contrário, imaginemos nós, lembrando, atuando aqui no presente, que na verdade só vive o presente, mas com lembranças de outras experiências. E eles responderam o seguinte: o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer e sua sabedoria. Sem o véu que ele encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado. Ofuscado com o quê? Com aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si mesmo. Seja nós espíritos. Esquecido o passado, nós tomamos atitudes pelo livre-arbítrio, fazemos, revemos, planejamos e executamos. Independente de quem sejam as pessoas, as criaturas, os espíritos que estão em contato conosco. Agora imaginemos nós lá como Segismundo, na obra Missionários da Luz, André Luiz e Chico, nos traz um relato da reencarnação de Segismundo. Está no plano espiritual, debilitado, frágil moralmente, perispiritualmente, aguardando o momento do encontro de Raquel e Adelino. Raquel vai ser sua mãe, Adelino será o pai. E ele no plano espiritual aguardando que eles lembrem do acordo que foi feito, que eles encarnariam primeiro e depois trariam o Segismundo para o seu processo de educação. Quem são esses três espíritos? Adversários do passado. Por um amor apaixonado, desarmonizado, Segismundo tira a vida de Adelino, a vida física, por causa de Raquel, que era um triângulo amoroso e doloroso. Chega-se no plano espiritual, leva tempos e tempos aprendendo, estudando, esquecendo, perdoando, para depois retornar no vínculo familiar. E ele com medo, disse: ele não vai me aceitar como pai. E André Luiz, tenha calma, ele vai sim, a equipe está aqui para ajudar. Por que você tem essa impressão? Porque cada vez que eu visito o lar do casal, Adelino foge de mim. Porque Adelino estava desdobrado fora do corpo físico, mas sentia a presença do espírito. E o pavor do passado, ter lhe tirado algo que foi a vida física, ainda o amedrontava. E a equipe espiritual tem uma conversa com ambos, energiza o ambiente, e Adelino se despide
daquele medo que era a energia que estava incomodando e não permitindo que o processo pudesse se dar. Tenha paciência, Segismundo, vai acontecer. Depois dessa visita, desse atendimento, desse tratamento, as famílias começam a se ajustar e ele percebe que a vibração, como é que você sabe que ele me perdoou mesmo? Porque a energia que ele espalhava diminuiu, está menos densa, está mais sutil, você vai reencarnar assim. E mergulha no corpo físico e arquiva as experiências do passado, os 3. Daria para conviver com o filho nos braços e dizer, não, foi você, não foi, que me matou na existência passada, ia jogar para cima. Por isso é necessário esquecer e todo o trabalho que esse filho pode vir dar tem que ser aproveitado. Meu Deus, por que é assim? Eu só falto carregar água no cesto, um ditado popular bem do meu tempo que minha avó sempre dizia. Falta carregar água no cesto, essa pessoa nunca está satisfeita. Quem sabe lá nos recônditos do esquecimento tem algo gravado. Ambos não sabem o que é, mas as atitudes dizem que existe algo. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o esposo, a esposa, seja quem for, com o vizinho, que a briga é constante. Imagine se nós tivéssemos a certeza de dizer, ah não, foi eu que o prejudiquei no passado, por isso que agora... Então, graças a Deus, a doutrina vem com esse objetivo. Esclarecimento. Os espíritos não são adivinhos e nem são reveladores. Eles revelam a verdade que Jesus incumbiu de fazer, para que nós, com esse conhecimento, possamos acalmar nossas emoções, buscar desenvolver a paciência, a tolerância com todos que convivem conosco, porque ninguém caiu aqui no planeta Terra por acaso nem por descuido. Estamos todos sob as bênçãos de Deus. Mas como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais ele nem se recorda? Isso é Kardec, futucando a equipe espiritual em todos os sentidos, para que eles pudessem esclarecer. Como pode aproveitar-se da experiência adquirida e existências que caíram no esquecimento? E nós também fazemos essas questões. Um dia eu estava caminhando em determinado lugar, caminho ali no Dique do Tororó, e eu vi uma pessoa vestida com a camisa em letras garrafais. Se não lembro, não fiz. Eu disse, por engano. Se enganou. A gente lembra, com certeza, às vezes fez ou não, mas quando esquece, está passando por qualquer situação difícil, tem uma vez, tem uma causa. E essa causa pode estar lá, como o Evangelho nos explica. Pode ser de lá, como também pode ser daqui, que foi gerada da agora. A daqui a gente pode descobrir, perceber, fazendo uma regressão de memória que nós fazemos todos os dias, mas a do passado está arquivada sob as bênçãos de Deus. Vamos ver o que eles responderam aqui. Ele pergunta, como é que o homem pode ser responsável por ato e resgatar faltas que não se recorda? Então, seria melhor recordar para poder resgatar? Nem pensar. Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição. Se pudesse lembrar-se, aí ele continua. Então tem algumas pessoas que dizem, não sei como é que vocês acreditam em reencarnação. Eu não lembro de nenhuma. Aí quando é comigo eu disse, graças a Deus, você não lembra. Por quê? Porque nem sempre nós fomos sempre flor que se cheire. Olha nos dias de hoje, os Espíritos dizem, se vocês querem saber, tem tendência de perceber quem foi na última encarnação, analise as suas tendências no dia de hoje. Aí a gente para, faz uma reflexão, vai dos pés à cabeça, como fazia Santo Agostinho, vê o que é que nós já temos de bom, porque já temos, graças a Deus, nós somos filhos do bom, do belo e do bem, e temos algumas falhas ainda que estão nas virtudes espirituais, que ainda não foram desenvolvidas. Aí nós vamos ter uma ideia, e buscamos o autoconhecimento. E eles responderam assim, onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. E a partir daí faz uma revisão dessa existência que nós estamos aqui agora, juntamente com os nossos mentores espirituais, para ver
onde foi a dificuldade, o que é que foi feito, que marca ficou, para se propor na próxima fazer o conserto. Mas eu vou ter que ir com fulano de tal agora, a ingratidão dos filhos, laços de família, sim. Será o melhor remédio? Sim. Quando estamos fora da matéria, nós entendemos melhor, nós compreendemos e nós aceitamos. Na semana passada eu dava aula sobre reencarnação e tem uma pergunta que ele diz assim: não seria mais fácil escolher as provas menos dolorosas, né? Não. Quando aí diz, pois é, para vocês, responde a Kardec, para vocês sim, estão encarnados. Mas depois que passa por lá de cá, o véu cai e a percepção é outra. É difícil, vai dar trabalho, mas é essa que eu quero, porque eu vou dar um salto de qualidade evolutiva. E ele disse que mérito teria se lembrasse, pois a vida do Espírito ele lembra a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que ele poderia ter impedido de cometê-las. E muitas vezes o sofrimento do outro está atrelado à nossa situação. Então é a melhor condição para nós. A doutrina espírita nunca fez nem faz apologia ao sofrimento. Existem duas vertentes para que nós possamos melhorar a nossa condição espiritual. Uma pelo trabalho, pelo convite, pelo chamado daquele grande capítulo. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós nos fazemos escolher. Ou às vezes o indivíduo prefere passar todo aquele sofrimento que ele gerou para poder libertar sua própria consciência. Assisti uma vez uma palestrante até desencarnou, há algum tempo atrás com a Covid, onde ela falava sobre essa questão. A proposta divina é melhoria. Venha, meu irmão, você vai reencarnar naquele grupo, vai ter trabalho? Vai. Mas você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai fazer as pazes. E muitas vezes o estado que aquele espírito está, ele não concorda. Ele prefere passar tudo aquilo que ele infringiu no outro. Aí vem aquela lei lá antiga, né, que diz que quem com ferro fere, o ferro será ferido. E aceita. E às vezes essa programação vem muito dolorosa, porque só assim o espírito, na sua própria condição individual, se sente livre daquele cometimento. Por isso que tem um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Que a dor é uma mestra educativa que é utilizada pelo universo. Mas não é a proposta divina. A proposta divina é avanço, é melhoria, é trabalho, cada vez mais. Aí vem Kardec nessa parte e diz assim: se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. A intuição é algo nosso, do espírito encarnado, que muitas vezes nós fazemos involuntariamente e nos perguntamos, não sei como foi que eu fiz, mas eu sei que eu sei fazer, não é assim? Então isso é intuitivo, é como se nós tivéssemos uma grande rede de arquivos das experiências passadas guardado, e quando nós precisamos, nós acessamos e trazemos para o presente. É diferente da inspiração, que a inspiração sempre vem de outro, vem de terceiros. Os espíritos benévolos nos inspiram, ou também os não benévolos podem também nos inspirar, se acharem tempo para isso, e a gente aí capta. Mas a intuição, como ele diz aqui, e as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Ele não é esquecido totalmente. Está arquivado no subconsciente e em determinado momento ele aflora. Quem de nós aqui nunca tivemos a experiência de passar por determinado local e dizer que eu já estive aqui? Conheço N casos. Primeira vez que a pessoa vem a uma cidade, vem a Salvador, vem a determinado local, não tem quem diga que ele disse, eu conheço isso aqui. Eu conheço fulano de tal. É a primeira vez que ele está se encontrando, viu? Mas tem algo por dentro que é instintivo. A gente se aproxima ou a gente recua. Porque uma energia da aproximação benéfica, a outra ainda não é. Mas está no arcabouço, como ele diz aqui, a intuição de cada um de nós. Representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas. Adverte que devemos existir.
Então, algo que está lá, que permite que a gente faça daquela maneira ou de outra, é para ter resistência. Senhor, livrai-nos da tentação, como diz o Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentações. As tentações são experiências que ainda não foram sedimentadas, não foram aprendidas e podem surgir a qualquer momento da nossa existência. Arquivar o passado. Conhecer essas leis é necessário para saber-se que se é, de onde veio, o que faz na terra. Quanto mais o homem se aprofunda nessas questões, mais facilidade e segurança temos ganhado para a caminhada evolutiva. É o papel da doutrina. Nós queríamos saber de onde eu vim, para onde eu vou, por que aqui eu estou. Por que nós estamos no planeta melhor? Eles revelam que tem outras moradas mais evoluídas. Jesus afirmou, há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito. E ele nos diz, nós já saímos do mundo primitivo, estamos agora na segunda escola. Então é um processo evolutivo. E a partir daí, nós vamos levando. E tem pessoas que acham que lembrando é que vão resolver a questão. Tem casos e casos. Tem pessoas que chegam em determinado momento, emperram a sua vida, busca-se um terapeuta competente da área, que possa fazer uma regressão a vidas passadas, que é diferente da regressão de memória, que uma surgiu a partir da outra, porque a vida da pessoa está emperrada. Então ela vai até aquele ponto que não começou no ventre materno, encontra-se com a dificuldade e agora tem que trabalhar para tirar aquela pedra de tropeço do meio do caminho e crescer evolutivamente. Mas são casos localizados, são casos particulares. Não é saber da vida, foi o que eu fiz, deixei de fazer, que posto assumir. E aí pergunta-se, como várias respostas Kardec teve dos Espíritos, que importância tem isso, se eu não me motivar para melhorar? Porque nós estamos aqui para isso. E nós não vamos encontrar nenhum nos revelando essas situações. Recomeçar. Nesse processo, acontece o esquecimento do passado. O espírito, ao renascer, em um corpo pequenino e frágil, o mais indefeso dos recém-nascidos, hoje nós já sabemos, são espíritos muitas vezes mais antigos, mais velhos do que papai e mamãe, que estão recomeçando a existência. O corpo é novo, as propostas são novas, mas a índole daquele ser precisa ser trabalhada. Então ele chama a atenção de educadores, de pais, mães, espíritas, de evangelizadores, que os espíritos estão começando. Existe uma faixa etária para que eles possam aprender agora, quando chega, da melhor forma possível. Porque se perder essa oportunidade de ensinar, de ajudar, mais tarde vai acontecer, mas vai ser mais trabalhoso. Então esse corpo novo traz um projeto. Reino animal está deslembrado da sua consciência, de todo o seu passado, embora ele esteja no seu inconsciente. É por isso que de vez em quando dá aquele relampejo, a gente tenta acomodar para entender onde foi que viu e não consegue, porque foi embora, fugiu. E às vezes, quando nós desdobramos que o corpo está dormindo, nós podemos voltar a alguma situação do passado que se faz necessária. Digamos que é uma lembrança necessária. E quando a gente desperta no corpo físico, na íntegra nós não sabemos o que foi, não. A gente só sente a motivação aqui, a do íntimo, de fazer ou de não fazer, porque uma visão foi apropriada, um conselho foi apropriado para que a gente siga a vida e não emperre o nosso processo de agora. Então assim chegam entre nós os espíritos diversos. Assim, ao despertar no plano material, a nova existência significa um renascimento real para o espírito. Todos nós chegamos aqui nessa condição. Os espíritos se candidataram por necessidade a serem pai e mãe, para que nós aqui estivéssemos. O corpo era novo, frágil, delicado, a misericórdia divina, mais uma vez, dizendo que receba esse ser
faça agora a sua parte. Pai e mãe agora são os deuses. E Jesus já avisava: vós, seus deuses, podereis fazer muito mais do que faço, com o tempo, com a evolução, com o processo e com a perfeição. E aí os pais começam a tomar conta, sejam biológicos ou não, porque os espíritos vêm de acordo com a necessidade de cada um. Causas do esquecimento do passado. Quais as causas que provocam o esquecimento do passado? Léon Denis, escritor francês, diz que existem causas fisiológicas e causas morais. A primeira está no próprio processo reencarnatório. Quando a fecundação, o espírito já está designado para viver naquele corpo material. E à medida que o corpo vai se desenvolvendo, o laço que une matéria e espírito, que é o perispírito, vai se encurtando, porque o espírito ajuda no desenvolvimento do corpo que é a veste carnal. Então, é um novo corpo. O ser é o mesmo, trazendo tendências do passado para revigorar-se bem agora, nesse presente. Então, essa é uma das causas que é necessário, porque senão a mente, o cérebro não suporta espíritos vivendo lá e cá. Quando isso acontece, há o quê? Um desajuste, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental. E nós estamos de parte, já conhecemos a doutrina espírita, pode ser um processo obsessivo, mas pode ser o próprio espírito relembrando de suas existências passadas. Como era o caso daquela senhora lá, no livro Pedaços do Cotidiano, não Laços Eternos. Tinha sido uma condessa na França, estava encarnada no Brasil anos e anos depois, mas ainda se sentia condessa, porque estava no íntimo. Mas o estado deplorável que a hanseníase e que a lepra na época consumia o corpo, o orgulho ainda falava mais alto. Os trapos que ela vestia, ela se exaltava como condessa. Então quem está de parte vê loucura, e outros veem o espírito desajustado com passado e presente juntos. Por isso que se faz necessário esquecer. Em alguns casos, lembranças raríssimas, principalmente em crianças, que chegaram agora, estão mais para lá do que para cá, brincam com seus amiguinhos invisíveis, lembram das regiões de onde vieram, quem está com ele, quem vai chegar, e com o tempo pode ser que o corpo naturalmente vai amortecendo essas lembranças em crianças. Foram que levaram vários pesquisadores a conversarem com pai e mãe, porque as crianças estavam falando coisas que os adultos não sabiam dizer o que eram. Mas eram coisas simples, não foram coisas dolorosas, porque capítulos dolorosos estão arquivados lá. Em um corpo novo, um cérebro novo, encontra o espírito impossibilitado de lembrar-se e a exprimir as recordações do passado. Então, naturalmente, a própria matéria ainda frágil já auxilia também nesse arquivo de experiências passadas. E a outra causa que ele nos fala são as causas morais. Quanto às causas morais, cita a necessidade do esquecimento para o orientamento do espírito. Porque nós costumamos muito ficar presos, né, na culpa, né, assim, minha culpa, minha máxima culpa. E daí a gente cava um buraco, se enterra junto com a culpa e não faz nada. E agora é diferente, agora o ditado é outro: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos fazer diferente. Então estamos fazendo, mas se a gente lembrar, enterra. Ah, fulano, eu vou fazer por fulano ciclano, foi ele que... Aí para o processo. Então ele diz aqui, as causas morais, a necessidade do esquecimento para o orientamento do espírito. Se não houvesse o esquecimento, sua evolução seria impossível, porque os preconceitos de classe social, de raça, de ideias, toda a sua herança mental seria entrave, porque está no recôndito da alma, do espírito, do ser, e arquivado fica melhor. E um dia nós poderemos lembrar, quando não nos trazer dor e sofrimento, quando for necessário. Às vezes perguntam também, quando a gente chegar no plano espiritual, nós vamos já lembrar de
todas as existências passadas, nem pensar. Que isso é um choque ainda para o espírito que precisa reencarnar novamente. Lembra o que for necessário. Se for necessário, os mentores conversam conosco, vão fazer uma análise do agora. Como era o planejamento, chama-se planejamento e não determinismo. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Fazemos ou não. Aí faz uma análise, precisa melhorar, precisa. Então se preparar para voltar depois para dar continuidade àquilo que faltou. E vamos indo. Quando chegar no estado superior, naturalmente, como eles dizem, vocês vão lembrar e vão rir. Como nós lembramos muitas vezes dos nossos atos de criança, que a gente saía correndo de determinado local, hoje a gente ri, mas naquele tempo era sério, era grave. Assim também as nossas experiências espirituais. Então, como se fora, nos primeiros anos, uma página em branco, para escrever um novo capítulo da nossa vida. Então, esquecer o passado é benéfico, porque o passado, agora a Deus pertence, já está conosco, mas não precisa vir à tona, porque senão vai embaraçar o presente. Se embaraçar o presente, fica difícil de construirmos o futuro, que está chegando e que vai chegar. Quando amanhã chegar, é presente, e depois da manhã é presente, e nós estamos vivendo aquele momento e aquela experiência. O aproveitamento. O esquecimento, ao contrário, permite que tudo lhe seja novo. Olha a observação, ambiente familiar e social, situações, pessoas, favorecendo a aquisição de novos conhecimentos e de novos hábitos. O velho ditado diz que o hábito é que faz o monge. E Joana de Anjos nos lembra que são atitudes novas, atitudes renovadas. As atitudes do passado não nos servem mais porque causaram prejuízos. E a gente só encontra com aquele com o qual a gente precisa diminuir essas arestas, essas tendências. Seja no grupo familiar, no grupo de trabalho, na instituição espírita, seja em qualquer parte da sociedade, alguém vai se deparar conosco nas mesmas condições. Porque a escola é grande, né? O planeta Terra. O novo ser, embora espírito imortal, e já muito vivido, surge então como se fora nos primeiros anos, uma página em branco para escrever um novo capítulo. É como o dia de amanhã, né? E os mais velhos diziam que amanhã a Deus pertence. Como será o amanhã? Responda quem puder, quem souber. Porque o amanhã depende do que nós estamos fazendo aqui agora. É uma cadeia sucessória de atos, né? Ao qual nós estamos vinculados. Questão 392 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos disseram que, pelo esquecimento passado, o homem é mais ele mesmo, ou seja, tem mais condição de agir mais livremente nas novas experiências. Sem as amarras, aquelas amarras dos hábitos e preconceitos do passado, apresenta-se com novas condições, novas experiências, usando o livre-arbítrio. E cada um vai se enganjando no meio, no bojo, quando pensa que não, está desatando os nós que foram dados no passado. Que às vezes a gente nem se dá conta, mas tem certeza que é ali que nós precisamos estar. É ali que nós precisamos ficar. É ali que nós precisamos florir. Floresça onde foi plantado. E onde nós fomos plantados? No núcleo, que é o núcleo de renovação espiritual. Mudamos de posições muitas vezes. Quem era pai, mãe, irmão, tio, avô, muda-se as posições para aprender o mesmo medicamento, que se chama amor. Amor paternal, amor filial, amor conjugal, amor fraternal. É o mesmo, só que cada um na sua instância, que é a única ligação que vai se manter entre nós, irmãos, filhos do mesmo Pai, Criador e mantenedor da vida, que nós chamamos Deus, que eles disseram que é causa. Causa primeira, é o primário de tudo que existe. Então nós existimos, então somos efeitos dessa causa. Então o passado está guardado, o passado está arquivado. As doenças congênitas
as necessidades expiatórias, as questões sociais, a qual nós estamos vivenciando agora. Quem sabe se não fomos nós os próprios que geramos essa sociedade da qual nós agora estamos com um compromisso. Vamos fazer diferente, que está incomodando. Então cada um faz a sua parte para poder contribuir com a melhoria que nós sabemos que os moradores do planeta Terra, na grande maioria, estamos em processo de transição. A transição está aqui. E o planeta está evoluindo porque é a lei do progresso que evolui matéria e evolui espírito. Mas a condição moral é nossa. Então lá nesse capítulo fala sobre o mal, o sofrimento, a dor. Por que da causa da dor? A dor ainda se faz necessária onde há espíritos renitentes, teimosos, desobedientes às leis divinas. Obediência e resignação. A obediência nos fala que tem uma lei maior que nos rege, que nos constitui, que nos gerou, que nos criou. A ela nós estamos submetidos. Então essa é a razão, dizendo. Agora, na hora das atitudes, nós vamos saber se vamos obedecer ou não. Porque quando nós desobedecemos essa lei, foi justamente aí que foram criados os chamados processos reencarnatórios, dolorosos e expiatórios, a qual todos nós estamos submetidos. Várias dissertações de espírito nesse capítulo. Esquecer o passado é benéfico, porque lembrar de ontem fazendo hoje é uma continuidade. Mas como ele perguntou, como é que podemos fazer melhor se nós não lembramos? Está no íntimo da criatura. Nós estamos sendo movidos por esse passado, que na consciência nós sabemos o que é que precisa mudar em nós, e não no outro espírito que convive conosco. Que o grande engano foi esse: não, eu vou mudar fulano, eu dou um jeito, não muda não. Jesus não conseguiu nos mudar quando nós não desejávamos. Ele convidou várias vezes: vou partir e vou enviar um outro Consolador. Para quê? Para que eu fique com vocês eternamente agora. São muitos chamados e poucos os escolhidos. A seara é grande, os trabalhadores continuam sendo poucos. E cada vez que um trabalhador desperta, ele diz: olha, ele está chamando, agora eu vou aliviar. E ele nos convida com aquela frase belíssima do capítulo 6 do Evangelho: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por quê? Apenas requer a obediência da lei divina. Então, deixaremos de ser espíritos em expiações e provas, porque nós estamos bebendo um medicamento que é homeopático, dose a dose, que se chama as lições do Evangelho. O Evangelho é muito profundo. As parábolas são profundas, nos mostrando que cada personagem de uma parábola é cada um de nós. Todas se referem à evolução do ser. Aqueles que erram, têm oportunidade, como o filho pródigo, que foi, voltou, o pai abraçou, colocou no caminho, se renovou. E ganha experiência, porque na próxima ele vai pedir a herança a parte dele, mas vai saber administrar. Assim como nós estamos aqui, administrando o que nós trouxemos para essa encarnação. Então é benéfico, ninguém quer passar por expiações e provas. Acredito que nenhum de nós gostaríamos de estar passando pelas necessidades de mudanças nesse planeta, nessa escola, que é doloroso, já incomoda, mas estamos. Por quê? Porque é necessário. Agora, nem todos sentem da mesma forma. Temos instrumentos para a melhoria, através do esclarecimento, do conhecimento da verdade, que o Mestre afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das amarras do passado. E essa verdade chega através de Jesus de Nazaré, através da doutrina dos Espíritos. Primeiro falando sobre o Criador e mantenedor da vida. Sem Deus não temos o que conversar. Então, é o primeiro princípio que eles apresentaram a Kardec. Coloca aí na obra fundamental o Criador e mantenedor da vida, para as criaturas saberem que existe uma ordem divina. E essa ordem divina
Todos nós estamos submetidos a ela. Ele teve dúvida por onde começar a obra dos Espíritos. Pediu ajuda ao plano espiritual maior e na consciência veio. A humanidade está voltada para o materialismo. Está acreditando que é somente corpo. E não é. São espíritos, seres imortais, que ninguém criou, é criação divina. Começa falando do Criador. E diz que o Criador cria, tem suas obras, espírito e matéria, para que ambas sejam atreladas uma à outra. O corpo material nos auxilia na evolução e nós auxiliamos também no desenvolvimento do corpo. O espírito é o ser inteligente do universo, dotado de razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, limitado à condição espiritual de cada um de nós. E as nossas ações podem gerar situações boas, como pode gerar também as não boas. As boas nós vamos expandir, as não boas nós vamos voltar para consertar, mas arquivando-as, porque caso contrário, seria como se Sigismundo lembrar que o pai de hoje foi o que ele assassinou no passado. Deus, Espírito, Matéria, pluralidade dos mundos habitados. A nossa ciência chegou à pluralidade dos mundos, e a doutrina nos revela que é a pluralidade dos mundos habitados. Existe vida em todo o universo. Pluralidade das reencarnações. Nossas encarnações são várias. O processo é do plano espiritual para cá. Reencarnação. Nós estamos no estado, nós que estamos usando o corpo físico. Em que estado está Edivaldo agora? Edivaldo está encarnado no Brasil, em Salvador, na Bahia, tentando acertar o passo através da doutrina espírita. E outros estão desencarnados, que estão no plano espiritual, também aprendendo e evoluindo, se preparando para o amanhã. Pluralidade das existências dos mundos habitados e a comunicabilidade entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Existe essa faculdade em nós que permite que os familiares desencarnados, os superiores, entrem em contato conosco pela inspiração, pela intuição aguçada de cada um, para que a gente consiga levar esse barco a porto seguro, a qual a proposta de Jesus. E Jesus é o modelo guia de toda a nossa tarefa aqui. Não esqueçamos jamais que nós não estamos nunca abandonados. Então, esquecer o passado é o melhor remédio para nós agora, nesse presente. E Jesus nos abençoe e muita paz. Agradecemos ao irmão Edivaldo pelas palavras do ciclo de reflexão sobre a nossa necessidade de reencarnação, sobre o processo reencarnatório embutido nesse esquecimento do passado. A gente vai se preparar para o encerramento desse primeiro momento e facultado aí aos que desejarem o passe que será individual, basta dar um nome aí na recepção. Assim que encerrarmos aqui. Vamos agradecer, fazer nossa oração de encerramento, levando o nosso pensamento ao alto. Agradecendo a Deus esta oportunidade de conhecimento, essa reflexão sobre a nossa existência enquanto encarnados, essa importância das tarefas que devemos aqui realizar e que na nossa existência a gente não acumule faltas para sanar no futuro. Tentemos fazer o nosso, resolver nossas pendências, errar menos nessa existência. Agradecemos, Deus, os conhecimentos dados. Pedimos, Pai, que abençoe a todos que estão aqui, nossos familiares, amigos. Nos dê um bom retorno aos nossos lares, sua santa paz.
e nos dê uma boa semana de esforço, de luta, mas de vitória, de aprendizado. Mais uma vez, muito grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado hoje e sempre, que assim seja. Ei, amigo, ei, amiga, coragem. Você não pode cair nessa armadilha. Você se lembra muito antes desse sofrimento. Quantas brincadeiras, quantos sonhos, tudo era tão bom. Ei, amigo, ei, amiga, coragem. Você só vai matar o corpo, mas não se mata. Você é um ser de luz e eu te garanto, isso passará. E o sol maravilhoso vai brilhar teu amanhã. Não faça isso, não. Tudo tem solução. Conta comigo. Tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Não faça isso, não. Tudo tem solução. Conta comigo. Tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Você ainda tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra viver, muito tempo pra curtir. Não faça isso, não. Tudo tem solução. Conta comigo. Tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tira a sua vida. Não faça isso, não. Tudo tem solução. Conta comigo. Tudo tem uma saída. Eu sei da sua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida.